É Natal, povo! Bom dia, gente! Estamos começando aqui o episódio 5, Café com Fé. Vocês acharam que eu não vinha hoje, né? Acho que até minha família ficou achando que não ia ter Café com Fé hoje, povo. É claro que ia ter. Tô falando que o compromisso é sério, então ia ter mesmo. Vamos celebrar o dia dele. Tô colocando aqui o que é o Café com Fé hoje. E aí, conta pra mim como é que foi seu Natal, como é que foi sua noite de Natal. Engraçado, né? Que alguns devem ter tido uma noite de Natal maravilhosa, outros já devem ter tido uma noite de Natal péssima. Mas será que ela foi péssima ou ela foi maravilhosa? Porque vocês estavam realmente honrando a vida daquele que a gente deve celebrar no Natal? Parou pra pensar nisso? Então, eu vou repetir. Bom dia, nessa manhã de segunda-feira, 25 de dezembro, reta final aí de 2023. A pergunta é: sua noite de Natal foi maravilhosa? Sua noite de Natal foi ruim? E ela foi maravilhosa e ela foi ruim porque você estava colocando ele, o aniversariante, no centro de tudo? Ou será que ela foi péssima porque você não ganhou o presente que você queria do Papai Noel? Ou ela não foi legal porque faltou alguém? Quando, né, pessoal, a gente realmente entende o significado do Natal, para nós que somos, né, cristãos, para quem é, e aí eu te convido a refletir sobre isso, se você também for, se você realmente acredita, né, que Cristo veio para nos salvar, mesmo com ausências, mesmo não tendo todo o cenário que a gente preparou, mesmo não tendo tudo conforme a gente gostaria que fosse, a gente aprende a se contentar com o que tem, porque é aquilo, quando a gente realmente tem ele no nosso coração, independente do que aconteça. Tem pessoas que conseguem passar por tragédias em suas vidas e manter a positividade. Quando você vai conversar com essa pessoa, pode ter certeza que ela sempre está mencionando de uma força maior, né? Que nutre ela, que faz com que ela siga, faz com que ela continue. Então, quero já começar um pouquinho dessa manhã nossa hoje aqui no Café com Fé, falando um pouco sobre isso, né? Será mesmo que a energia que te nutre, ela é sua? Você faz as coisas na força do seu braço? Ou não, você rende tudo a ele e aí fica leve de carregar? Bom, quero ler um pouquinho. A gente hoje é o dia, né, realmente celebrar para quem acredita em Cristo. Hoje é o dia de celebrar, dia 25 de dezembro, a gente realmente celebra a vida dele, a chegada dele, né, porque por mais que uns acreditem ou não na data em si, não vamos nos apegar à data, né, vamos nos apegar à simbologia de ter tido um momento que ele veio, né? E o motivo pelo qual ele veio. E aí, por falar em motivo do qual ele veio, lá em João, capítulo 12, fala muito sobre os ensinamentos dele, né? Fala muito sobre algumas coisas que ele deixou, lição, o real motivo dele ter vindo. Então, quero pedir licença para ler aqui para vocês João, capítulo 12, versículo 44. Fala um pouquinho sobre o resumo, né, do ensino de Jesus. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Nesse primeiro momento aqui, ele está falando, né, o motivo da vinda dele.
para que aquelas pessoas, assim como eu já fui essa pessoa, que não importa o local que eu estivesse, não importa tudo que eu tinha conquistado na minha carreira, na confeitaria, não estava bom o suficiente. Faltava algo, né? Parece que era como uma criança ansiando um reconhecimento, mas é porque eu não me sentia filha amada, né? Então era uma criança adulta, desejando sempre por mais e mais e mais. Então, mesmo que eu tenha alcançado coisas que eu nem tinha imaginado que alcançaria, né? Por mais que eu estivesse ali em momentos da minha vida, celebrando conquistas que a confeitaria me trouxe, no final de tudo, parece que não sobrava nada. Sabe quando assim você atinge o ponto mais alto da sua carreira? Não sei se isso já aconteceu com você. E aí você tá lá de cima e aí depois aquilo passa e aí você fala, tá, e agora o que me resta? É como se a sua vida fosse pautada no seu trabalho. É como se sua vida fosse pautada em clientes te elogiando, pautada em sucesso, pautada em coisas aqui da terra. Não sei se você acredita que ele vai voltar, né? Porque a promessa é de que ele viria como homem, o Filho de Deus, e depois que ele morreria da forma como morreu, mas que ele também voltaria. Gente, eu vou confessar aqui pra vocês. Desculpa. Bom, vou confessar, né? Aqui pra vocês, na verdade, nesse Café com Fé tá rolando muita abertura do coração, mas para que vocês possam do outro lado se identificar e ver que aqui também acontece muito disso, tá? Então, galera, seguinte, quando eu confesso para vocês que até esses dias atrás eu não acreditava muito na volta de Jesus, olha que louco, né? Eu ouvia as pessoas falando, ai, Jesus tá voltando, como se fosse um tom realmente apocalíptico, assim, de tipo, o mundo vai acabar e tal. Minha irmã falava muito, assim, algo do tipo, o mundo tá acabando, meu Deus. E aí era sempre nesse tom de desespero ou num tom de alarme, sabe? E aí, depois, enfim, que eu fui conhecer um pouco mais a Jesus e conhecer mais a palavra, eu vejo que as pessoas que realmente creem nele, que carregam ele no seu DNA, elas já estão felizonas. Falam, ai meu Deus, tá voltando, quero participar. Quando ele voltar, vai ser lindo, vai ser maravilhoso e vamos que vamos. Pois é, ele vai voltar. Pelo menos até agora, tudo que foi dito nas profecias e nas palavras deixadas se cumpriu, né? Então, certamente ele voltará. E aí, por falar em ele voltará, eu quero continuar lendo um pouquinho aqui desse mesmo capítulo 12 de João, que eu comecei ali falando. Então, por mais que hoje a gente venha celebrar a vida dele, a gente sabe, né, o final da história, pelo menos o final da história que foi contada até esse exato momento. Então, não tem spoiler, né? A gente sabe que ele nasceu, mas a gente sabe também que ele se entregou por nós, que ele não vive terrenamente conosco, mas ele até comentou em algum momento ali que ele deixaria conosco o Espírito Consolador, né? Que é o Espírito Santo, que é aquele que tá ali nos acolhendo, nos abraçando, fazendo essa ponte entre nós e Deus, né? É ele que escuta ali o nosso chamado, é ele que quando o nosso coração não está em paz, ele conhece o seu coração, conhece o coração de Deus e no final das contas ele faz essa conexão. É o Espírito Santo que é responsável por isso. E não é à toa que Jesus fala dele, menciona ele como Espírito Consolador. Mas vamos aqui seguindo de um pouquinho, né, do resumo, né, do que Jesus deixou pra gente.
Então, aqui ele estava falando, voltando aqui, que ele veio ao mundo para que aquele que crê não permaneça nas trevas. Por mais que você hoje possa estar passando por momentos difíceis, por momentos onde você sinta no seu coração que não há solução, lembre que Jesus veio para não deixar ninguém nas trevas, tá? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então, olha só, ele já até fala que ele não está aqui na condição de acusador, de julgador. Na primeira vinda, ele veio para nos direcionar o que a gente deveria fazer nesse mundo, o que a gente deveria fazer nas nossas ações diárias, como que a gente deveria se portar enquanto pessoas, enquanto mãe, filho, enquanto amigo, enquanto empresário, enquanto confeiteira, enquanto profissional, independente de qual área você esteja. Ele deixou, né, orientações claras, mas às vezes a gente não tem acesso a elas porque a gente não para um pouquinho para dedicar esse momento de conexão diretamente com ele através da leitura da palavra. Mas aí, ele está aqui deixando claro também que as pessoas que rejeitarem ele, não escutar as palavras dele, ele não vai julgar essas pessoas. Mas quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então ele está deixando claro que vai existir um último dia. E que lá nesse momento é que a gente vai colocar ali na balança, será que aquelas coisas que você não cria, aquelas coisas que você fazia, mesmo sabendo no seu coração que era errado, ali sim vai haver, segundo aqui diz, um julgamento. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então aqui, ai Jesus, o espirro que vem no meio da reflexão, mas vamos lá. Então vou retomar aqui ele falando, né? Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer, o que anunciar. Então aqui ele deixa claro que todas as orientações que ele deixou pra gente foram enviadas diretamente pelo Pai. Então, se você acredita ou não, se você acredita que ele veio, se você acredita que ele volta, não importa muito nessas horas, porque mesmo quem não crê lá no final, aí sim, tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele deixou, a gente vai saber lá no final como é que vai acontecer. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então, ele falando aqui, né, que o Pai sempre fala sobre isso. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, ele tá querendo dizer aqui que, vamos lá, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem me prescrito o que dizer, o que anunciar. Então, o Pai fala para ele replica. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então, ele sabe que Deus gostaria muito, né? Que todos nós estivéssemos juntos, reunidos na vida eterna, quando tudo aqui acabar. E as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, ele deixa meio que em aberto, né? É como se diz, olha, tudo que meu Pai me fala, eu tô replicando para vocês. Mas tem coisa que ele não me falou, então eu não vou falar. Ficou implícito aqui justamente isso. E hoje me conta, como é que tá a sua vida de intimidade com ele? Será que quando você vai num culto, quando você vai numa missa, quando você vai em alguma igreja, você assume uma postura passiva do tipo, se o padre ou o pastor falar, beleza. Ou será que você tem buscado realmente ter esse relacionamento com ele? Porque
Lá no começo, na época da igreja primitiva, que foi a primeira igreja criada assim que Jesus passou a não fazer parte mais das nossas vidas, lá a manifestação do sobrenatural ela acontecia e era algo que era parte da comunidade. Então todas as pessoas elas tinham ali de formas diferentes, mas tinham acesso a essa sobrenaturalidade, elas tinham acesso a essa conexão direta com os céus. E aí, nisso, muita coisa aconteceu de lá para cá. A gente meio que se perdeu no meio do processo, a gente meio que se perdeu ali no meio de tudo. E hoje a gente confia muito mais em homens do que na palavra deixada pelo Filho do Homem, né? A gente crê muito mais no que um pastor, um padre, uma figura religiosa, uma figura de autoridade fale, porque a gente deixou de lado o nosso relacionamento com ele. E, na verdade, tudo que ele gostaria é que nós fôssemos aquele filho que volta para casa quando percebe que deu tudo errado, sabe? Na parábola lá do filho pródigo, eu nem separei ela aqui para falar com vocês, mas tinha um pai que tinha vários filhos, enfim, ali menciona 2 filhos, e um filho pede para o pai a herança dele antes do pai morrer. E aí ele pede essa herança antes do pai morrer e ele vai viver a vida doidado. Só que chega um momento que ele acaba toda a herança, né? Acaba tudo e ele pede para voltar e ele volta, na verdade. Nem pede para voltar, ele simplesmente volta. E quando ele volta, o outro filho, enciumado, quer rejeitar esse irmão. Como assim? E o pai, na verdade, acolhe ele com toda festa, com toda felicidade, com toda pompa. E existe ali nessa passagem algo que fala muito no nosso coração, né? Que não sei se fala no seu, mas eu vou falar o que fala no meu, porque pode ser que chegue até você. Lá tem algumas situações do tipo, ele chega arrependido. É como se fôssemos nós, quando a gente faz as coisas erradas e pede perdão para o nosso pai. E ali, o pai desse filho pródigo ali, né, ele acolhe esse filho. Ele pede para fazer um banquete para esse filho, mesmo ele tendo feito coisas que tecnicamente não seriam aprovadas. Mas o filho que ficou, ele não aprendeu a amar. Ele até menciona que ele fala, mas e eu que estive aqui sempre do seu lado? E aí, se a gente for parar para se fazer uma relação de que essa conversa, essa história entre um pai e 2 filhos seria perfeitamente encaixada no nosso relacionamento com Deus. Como é que ele gostaria que a gente se portasse? Será que ele queria que a gente fosse o filho que ficou em casa e que ajudou ele ali a todo tempo, serviu ele, mas que no fim, quando o irmão chegou, ao invés de acolher esse irmão, ele quis rejeitar o irmão? Então, será que as pessoas que permanecem mais tempo com Jesus, será que as pessoas que buscam um maior relacionamento com o Pai, que lá se sente como um filho amado, tarará, tarará, na hora que um irmão pede socorro, você vira suas costas? Será que então você está achando que você está o filho certo? Ou será que você é o outro filho que, dependendo da visão, tá sendo imprudente e tá indo lá esbanjar aquela coisa toda, mas que pede perdão e que volta? Você sabe que parte do legado que ele deixa, ele fala muito claro sobre herança, né? Só que ele fala muito claro sobre herança na Bíblia, mas ele também fala muito claro que o desfrute, ele é o hoje, ele é o agora. Ele deseja muito ter intimidade, ter um relacionamento real conosco,
mas Ele deseja também que você possa desfrutar da herança que Ele te deu agora. Esse desfrute é neste momento, é no dia de hoje, é no dia de amanhã. Mas basta o hoje. Viva hoje sendo uma filha que serve, mas na certeza de que você já pode agora desfrutar de tudo que Ele reservou para você. Então, quando a gente lê lá esse trecho do filho pródigo, enfim, de um que vai, de um que fica, às vezes a gente tem essa posição de querer tomar partido, né? Então, a gente já lê ali o trecho que menciona na Bíblia, da história, a gente fala, nossa, que filho ausente, nossa, que filho, enfim, nossa, mas não, ele tá mostrando o quanto ele é misericordioso. O tanto que a figura paterna, né, é misericordiosa. O tanto que Deus olha para nós com um olhar de falar assim, ô meu filho, vem cá, eu só quero te dar um abraço. Eu só quero que você se sinta amada. Eu só quero que você se sinta minha filha. Porque muitas vezes a gente não se sente. Às vezes a gente se sente rejeitada. Às vezes a gente se sente uma filha preterida, dentre outras. Às vezes a gente se sente excluída do grupinho, da galera. E não, Ele só quer que você se sinta amada, te abraçar, te acolher. E quando você sempre buscar Ele e em verdadeiro arrependimento, Ele poder te abraçar e falar, vem aqui, vamos fazer um banquete, vamos celebrar a sua volta. Então, se na manhã de hoje você sentiu no seu coração que você tem sido uma filha ausente, bate lá na porta, volta para casa, vai atrás dele, né? Vai atrás dele. Busca Ele de todo o seu coração, porque eu tenho certeza que Ele está lá ansioso pela sua chegada, para celebrar com você, para pegar lá o melhor cordeiro, igual o pai fez com aquele filho que estava lá, torrando toda a herança. Mas Ele também quer que você desfruta. Ele quer que você desfruta. Mas não é desfrutar do sentido pejorativo de, agir como louca. Não, Ele quer que você se sinta herdeira de todo esse amor, de toda essa herança que deve ser desfrutada hoje e não amanhã, não quando morrer, não, é agora, tá? Eu agradeço mais uma vez, Senhor, pela oportunidade da gente estar aqui nessa manhã, trazendo um pouquinho mais de Ti, Pai. Um pouquinho mais da sua palavra, Senhor Jesus. E estou aqui também como filha que obedece, trazendo todos os dias um pouco mais de algo além da confeitaria. Eu sei que todo mundo que entrou e saiu e veio nessa live, muitas vezes espera, né, uma Mari fazendo receita, ensinando coisas, mas no dia que eu entendi que a ausência dele na minha vida fazia com que a minha vida não valesse mais a pena, eu percebo quantas pessoas não alcançam coisas incríveis em suas vidas, nas suas carreiras na confeitaria ou em outra área, pela ausência do aniversariante de hoje, né? Pela falta de Jesus, pela falta de Deus. E aí, independente se você é cristão ou não, pela falta de algo que te move. Porque mesmo as pessoas que não são, as que elas sempre entendem que existe algo maior que a gente. Existe uma força maior, existe um pai maior. E você pode perceber, não são só pessoas cristãs, né, que são bem-sucedidas, mas ao mesmo tempo são as pessoas que, de certa forma, fazem exatamente o que Cristo pediu para que fosse feito. Amar acima de qualquer coisa. E espalhar esse amor por aí, né? Então, tá faltando alguma coisa? Seu Natal não foi tão bom assim? É porque tava faltando ele. Tava faltando o real motivo da gente celebrar essa data. A vinda dele.
E eu sei que tem vários que tiveram natais maravilhosos aí, mas se sente que faltou alguma coisa, corre, que ele tá te esperando. Ele tá lá ansioso pela sua volta, tá bom? Fiquem com Deus, que esse dia seja muito abençoado. E eu quero agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui falando de Ti, do Pai, do Espírito Santo. Que cada pessoa que aqui esteve e aqui estará possa sentir a paz que excede todo entendimento dentro dos seus corações, para que não mais depressões, ansiedade, pânico assombrem a vida delas, para que elas possam buscar a Ti, porque somente você, Jesus, que é a verdade, você prometeu libertar todos aqueles que te conhecem, e isso é uma realidade. Feliz Natal para vocês, tenham um dia abençoado. Amanhã às 7 a gente está de volta.